Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no canal para conversarmos a respeito de neuropsicologia. Tem alguns assuntos que o pessoal vem me perguntando bastante a respeito de neuropsicologia, psicologia clínica, neurociências, que são temas que, quer queira, quer não, se entrelaçam profundamente. Nem sempre a gente sabe como eles se entrelaçam, em que ponto uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a gente está aqui para discutir exatamente isso, colocar as coisas em seus devidos lugares e entender um pouco mais como essas áreas conversam e quais que são as melhores escolhas para você que queira trabalhar, por exemplo, na área de neuropsicologia. Tem algumas perguntas que o pessoal vem me fazendo lá no Instagram, na clínica, no dia a dia, me manda WhatsApp, nos nossos grupos, vem perguntando bastante a respeito de questões que parecem muito básicas e elementares, mas não são. Não existem perguntas básicas, todas são importantes. Então, eu resolvi trazer aqui para a gente poder discutir. E vamos começar falando um pouquinho sobre a grande diferença que existe, ou não, entre neuropsicologia e psicologia clínica, para ajudar você a entender melhor em qual das duas você se encaixa ou qual delas você vai querer usar como carro-chefe da sua atividade clínica no consultório. Vem comigo, me acompanha. Não esqueça de deixar o seu joinha aqui se você gostou do conteúdo e traga suas perguntas, traga suas dúvidas. Toda semana a gente vai estar postando conteúdo novo para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal? Em primeiro lugar, diferença entre neuropsicologia e psicologia clínica. Neuropsicologia é uma área das neurociências que vai se ocupar da relação que existe entre o cérebro e o comportamento. E vai se ocupar basicamente da expressão comportamental do cérebro em seu estado normal ou em seu estado alterado. Isso nada mais é do que como esse cérebro está se expressando através das suas capacidades de expressão superiores, que são aquelas expressões, as funções mentais superiores. Então, nós estamos falando da nossa linguagem, nossa percepção, os processos de atenção, os nossos processos executivos, as nossas funções visuais em nível cerebral. Então, nós estamos falando de um conjunto de funções que são decorrentes da atividade cerebral. E se nós tivermos este cérebro, ou vamos colocar o sistema nervoso central alterado de alguma maneira por uma doença, por uma síndrome, por uma condição clínica mais permanente ou transitória, nós podemos ter a expressão desse cérebro alterada. Então, a neuropsicologia vai se ocupar exatamente disso. A psicologia clínica vai se ocupar do funcionamento psicológico, psicodinâmico do indivíduo, lidar com as questões relacionadas com a personalidade, com o comportamento, com o humor, com o funcionamento do indivíduo de uma maneira geral. Esse indivíduo no seu microcosmo, que é sua família, na sua sociedade, no trabalho. Então, o funcionamento da psicodinâmica desse indivíduo. Por que a gente coloca uma certa diferença entre os dois? Porque os dois são especialidades um pouco diferentes, né? Eles usam recursos diferentes e têm objetivos diferentes. Em algum ponto do caminho, isto se entrelaça, o que significa que, muitas vezes, numa clínica, um psicólogo que está atendendo um paciente numa conduta clínica de fazer uma terapia, de lidar com o funcionamento do indivíduo, pode se deparar com questões que vão remeter ao funcionamento neuropsicológico desse indivíduo e exigir que alguma conduta neuropsicológica, às vezes uma avaliação, seja realizada para elucidar alguma dúvida que ele tenha em relação ao seu paciente dentro da clínica. Um exemplo bastante comum disso seria o paciente que está lá trabalhando, por exemplo, as suas questões
de trabalho, a sua consistência no seu dia a dia, se ele consegue ficar focado ou não. E o psicólogo vai estar trabalhando com o paciente, procurando entender à luz do seu funcionamento psicológico. E pode chegar em um momento que ele se questione: opa, será que ele tem um quadro neurológico? Será que ele tem um transtorno do neurodesenvolvimento e que está atrapalhando que ele seja mais eficaz ou bem-sucedido nas suas condutas dentro da vida? Então, essa seria uma pergunta que a clínica traria para que a neuropsicologia possa responder. Então, se o paciente que vai para uma avaliação, que vai passar por uma investigação completa para tirar essa dúvida, e esse paciente continua com o seu atendimento clínico. Agora, de posse, dê uma nova informação que vai ajudá-lo a pensar melhor e ter outras estratégias para lidar com as suas dificuldades. Se essas não forem só da sua funcionalidade pessoal, mas se forem reflexo de um problema neurológico, por exemplo. Essa é uma diferença. Uma outra diferença importante é assim: vamos pegar agora o lado da neuropsicologia. O neuropsicólogo avaliando um paciente que está em investigação para transtorno de déficit de atenção, ou seja, o comum TDAH, tão falado hoje em dia, e ele traz uma questão muito consistente sobre procrastinação. E muitas vezes esse neuropsicólogo pode avaliar esse paciente. Na investigação ele percebe que não houve critérios para colocá-lo como portador de TDAH, ou seja, esse transtorno do desenvolvimento, mas ele procrastina. Então, ele pode muito bem precisar de um atendimento clínico para trabalhar essa questão do seu funcionamento, que é a procrastinação. E não necessariamente essa procrastinação está dentro de um quadro de TDAH. Então, essas duas áreas, no que elas se diferenciam? Principalmente, qual é o seu carro-chefe? Qual é a sua conduta básica? Qual é o seu enfoque básico? E isso não exclui um olhar em cima da outra área. Mas essas duas áreas, elas têm condutas e procedimentos bastante diferentes. Um outro exemplo que deixa bem claro as diferenças entre essas duas áreas é a questão de a psicologia clínica, tradicionalmente falando, que vem das teorias psicodinâmicas lá de trás, da psicanálise, da psicologia científica, que vieram do século passado e até do século retrasado, né? Elas vão trabalhar com a terapia pela fala, vão trabalhar com atividades, às vezes com tarefas para fazer modificações no comportamento do paciente, técnicas de liberação de traumas, enfim, ela vai ter esse enfoque. A neuropsicologia vai trabalhar com o uso de testes, exercícios, outros instrumentos, em primeiro lugar com o objetivo de fazer um mapeamento do funcionamento cognitivo do paciente. São procedimentos, boa parte das vezes, padronizados. E por que eu digo boa parte das vezes? Porque quando estamos usando testes ou escalas, nós estamos usando instrumentos padronizados, validados, que são reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia, que estão dentro da lista dos instrumentos aceitos, aprovados pelo SATEPSI, mas nós temos também exercícios e tarefas cognitivas que não são padronizadas e que têm um caráter qualitativo. Então, somatória de tudo isso, mais observação clínica, análise de tarefa, avaliação do formato do erro do paciente, vão produzir relatórios neuropsicológicos que vão embasar diagnósticos médicos, que vão embasar diagnósticos mesmo dentro da área da psicologia e que vão embasar condutas de reabilitação. Então,
Aqui nós temos a neuropsicologia com seu carro-chefe, avaliação e condutas de reabilitação. E do outro lado, nós temos a clínica, que tem a sua visão, tem o seu objetivo, melhorar a vida desse paciente, deixá-lo mais confortável dentro do seu processo psicodinâmico, né? E corrigir dificuldades que esse paciente tenha. Em muitos momentos essas duas coisas se entrelaçam, em muitos momentos uma área precisa da outra, mas as duas áreas elas são, em termos de carro-chefe, conduta e propósitos, bem diferentes. Nos acompanhe aqui que nós vamos explicar um pouquinho mais, por exemplo, como a neuropsicologia pode ajudar a prática do psicólogo clínico sem que ele precise ser um neuropsicólogo. Me acompanha para que você possa pegar mais algumas dicas dessas. Até a próxima!